Sabia que é possível comprar o seu imóvel financiando 100% do valor dele? Se você quer descobrir como, segue aqui comigo. Você está no canal Crédito Sem Mistério. Eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é possível agora em 2023 comprar o seu imóvel financiando 100% do valor dele. Antes de tudo, para deixar claro, é a maneira de financiar 100% do seu imóvel totalmente legal, sem nenhum problema com o banco, sem nenhum problema com o vendedor, sem nenhum problema com a Receita Federal. Eu vou explicar para vocês aqui, de maneira mais didática possível, como é feito dessa forma, para que você possa comprar o seu imóvel sem dispor de nenhum valor de entrada. Primeiro, para a gente entender, hoje os bancos financiam até 80% do valor de um imóvel. Porém, o que conta, na verdade, para o banco não é o valor que você está passando como comprando o imóvel, e sim o valor da avaliação do imóvel. Todo o processo de financiamento imobiliário é feita a uma avaliação pelo setor de engenharia do banco no imóvel. O engenheiro do banco ou da empresa designada pelo banco, ele vai até o imóvel, ele tira fotos, faz avaliação do valor do imóvel comparando com outros imóveis da mesma região, mesma localização e mesmo padrão, para averiguar se o valor que está sendo passado para o banco é real, condiz com a realidade do mercado, né? E também se as condições estruturais do imóvel estão boas para ser aceito como garantia do banco. Afinal de contas, o imóvel ele é a única garantia que o banco tem, né? Se a pessoa não paga o financiamento, o imóvel então ele pode ser tomado de volta pelo banco, vai a leilão, mas isso é outro caso. Então esse laudo que é feito pelo engenheiro do banco, ele vai atestar um valor que o imóvel foi avaliado e é em cima desse valor que o banco vai constituir a garantia dele. Mesmo que você esteja comprando esse imóvel por um valor mais baixo do que o avaliado. Lá no seu contrato de financiamento vai sair lá o valor da compra, o valor do financiamento e lá o valor da avaliação do bem tomado como garantia. É isso que para o banco vale no caso desse imóvel ser tomado posteriormente pelo banco, né? Então é isso que vai contar no final das contas para o banco. Então, para a gente entender como que é feito o financiamento de 100% do imóvel, o primeiro passo é que o imóvel ele tem que ter uma avaliação acima do valor real que você está comprando. Então, não é para qualquer imóvel que isso se encaixa, né? Se você está comprando, por exemplo, um imóvel por 300 mil e ele é avaliado a 300 mil, então não vai ser possível fazer dessa forma. Agora, se você está comprando um imóvel, se o banco avaliar o imóvel acima do valor da compra, é possível, então, dessa forma, passar a informação para o banco no sistema para aprovação de que o imóvel está sendo comprado por esse valor acima da avaliação, para você então enquadrar os 80% na realidade, na totalidade do que você deveria pagar do imóvel. Então vamos supor que você está comprando um imóvel de 200 mil. Se esse imóvel de 200 mil for avaliado por 250, então a gente passa para o banco a informação de que o imóvel está sendo vendido a 250 mil e que então é dado 20% de entrada para sair o financiamento de 200 mil, que é o valor efetivo que você está financiando. Dessa forma, o banco vai liberar então na conta do vendedor o valor dos 200 mil. Mas não é tão simples assim. Tem mais algumas coisas que têm que serem seguidas para que seja tudo na mais perfeita legalidade. Então, o primeiro ponto é esse que eu falei. E o valor da avaliação do imóvel ele tem que ser superior ao valor efetivo da venda, para que possa enquadrar, então, como o valor da venda, 80% ou menos, dependendo, do valor da avaliação. O segundo ponto, e tão importante quanto, é que o vendedor tenha total ciência e concorde com isso. Porque existe uma coisa na venda de imóveis que se chama lucro imobiliário. O lucro imobiliário, ele é um imposto pago para a Receita Federal, né, para o governo, que ele é aplicado sobre a diferença do que a pessoa comprou para o valor que ela vendeu o imóvel. Basicamente, ele é 15% dessa diferença. Então, se eu comprei um imóvel por 200 mil, estou vendendo a 300, eu vou pagar 15% desses 100 mil de lucro imobiliário. Então, como vai gerar essa diferença para o vendedor pagar? Porque o imóvel, naquele exemplo que eu falei, que o imóvel está sendo vendido a 200 mil, e vai ser então passado a 250 e a avaliação do banco já pegou os 250, então esses 50 mil que está sendo declarado oficialmente como valor da venda, o vendedor pagaria então até 15% sobre essa diferença, sobre esses 50 mil, daria aí no caso 7.500 a mais de imposto. Então por isso que o vendedor tem que ter total ciência e conhecimento de que está sendo feito dessa forma e tem que concordar, porque vai sobrar para ele o imposto para ele pagar. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo aqui, já se inscreve no canal que você vai receber toda semana conteúdo atualizado sobre crédito imobiliário, sobre o mercado imobiliário, enfim, tudo da mais alta qualidade para você se manter informado, agregar cada vez mais valor no seu atendimento, se você é corretor de imóveis, ou então se você está fechando o seu negócio para a compra de um imóvel, para você fazer isso com total segurança. Para explicar rapidamente o que é o lucro imobiliário, é o imposto que é pago sobre a diferença do valor que eu comprei um imóvel para a diferença do valor que eu vendi.
Ou seja, eu vou pagar 15% sobre o lucro que eu tive na venda do imóvel. Mas tem algumas situações onde pode ter redução no valor desse imposto e pode ter isenção também. Vou explicar para vocês resumidamente e no futuro eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre lucro imobiliário entrando em cada detalhe. Primeiro falando dos casos que têm isenção do pagamento do lucro imobiliário. O primeiro ponto é se eu tenho um único imóvel de valor de até 440 mil, na venda dele eu estou isento da venda do lucro imobiliário. Também, se eu vender um imóvel residencial e todo o dinheiro que eu pegar com a venda dele, eu comprar um outro imóvel também residencial, eu também vou estar isento do pagamento do lucro imobiliário. Se esse imóvel foi comprado pelo vendedor antes de 1970, ou seja, até 31 de dezembro de 1969, ele vai ser isento também do pagamento. E se for caso de permuta, né, de imóvel de mesmo valor ou de valor maior, então eu estou dando meu imóvel, está entrando no negócio e eu estou complementando o dinheiro, está ficando elas por elas, né? Então também está isento do pagamento. Então, nessas 4 situações, o vendedor vai estar isento do pagamento de lucro imobiliário e fica mais fácil, então, para o comprador conseguir esse arranjo, né, conseguir esse acordo para que o imóvel seja passado no valor acima, que a avaliação do banco comporte, para que ele consiga financiar mais, né, 100% ou 90%, mas enfim, acima dos 80% normais que os bancos financiam. Algumas situações também influenciam diretamente na redução do valor a ser pago de lucro imobiliário, que são o ano da aquisição do imóvel pelo vendedor, a comissão paga para a imobiliária na época que o vendedor comprou, os juros pagos se foi feito por financiamento imobiliário e o custo com reformas e benfeitorias no imóvel. Então tudo isso pode ser abatido do cálculo do lucro imobiliário para que o vendedor pague um pouco menos. Isso tudo feito absolutamente de maneira legal. A gente sabendo então o funcionamento do lucro imobiliário, né, como isso impacta diretamente no vendedor, no que ele vai ter que pagar de imposto para o governo, então a gente entende que a concordância dele, né, no fechamento do negócio, quando estiver passando um imóvel no valor acima da venda real, é tão importante, porque ele vai ter uma despesa assim, bem grande, né, em cima disso. Se não cumprir nenhum requisito de redução, são 15% sobre a diferença, né? Então, um valor extremamente relevante. Mas se isso for feito, então, de maneira clara entre as partes, todo mundo sabendo, tendo ciência e concordando, se o imóvel for avaliado pelo banco acima do valor real da venda, né, que comporte colocar esses 20% como se fosse a entrada, né, então não está sendo feito nada ilegal, porque a garantia do banco ela efetivamente foi avaliada por ele mesmo no valor acima, o vendedor ter total ciência e concordância com isso, então aí é tranquilo, porque aí o comprador então não precisa dar nada de entrada. Claro que o comprador vai gastar um pouco mais com a documentação também. Então ele vai pagar o ITBI um pouco acima, porque o ITBI é calculado sobre o valor declarado da venda, então a gente vai estar declarando o valor um pouco acima. Então, nessa diferença, a pessoa vai gastar um pouco mais de ITBI. E no cartório também, porque o valor declarado da compra e do financiamento influencia diretamente, né, no cálculo dos honorários do cartório. Mas essas diferenças entre o que ele vai pagar mais de ITBI de cartório de imóveis é muito pouco se comparado aos 20% que ele vai deixar de pagar de entrada, já que ele vai estar financiando 100% do que ele efetivamente está comprando. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a questão do lucro imobiliário ou como é feita essa situação, deixa aqui nos comentários para a gente. Também se tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, deixa aqui que a gente vai ler tudo e responder. Você gostou do conteúdo até agora? Deixa aqui o seu like também, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana muito conteúdo legal, realmente relevante para quem trabalha no mercado imobiliário, para quem quer conhecer melhor sobre crédito imobiliário. Então, resumindo a situação, né, a pessoa, para ela financiar 100% do valor do imóvel, ela tem, primeiro, que o vendedor concordar com o valor que está sendo passado acima, porque ele vai ter essa questão do lucro imobiliário. Segundo ponto, que a avaliação do imóvel pelo banco, ela comportar o valor que vai ser passado acima. Atendendo esses dois pontos, tudo vai ser feito na mais completa tranquilidade, sem nenhum problema futuro, nem com o banco, porque para o banco o imóvel realmente vale aquele valor, foi avaliado pelo engenheiro deles mesmo, e nem com a Receita Federal, nenhum problema com o vendedor, porque vai estar sendo pago tudo que tem que ser pago direitinho. Então, para você que está buscando comprar o seu imóvel e está procurando uma oportunidade para você financiar 100%, esse é o único caminho, na verdade, hoje em dia, legal, correto, para que seja feito isso. Nós estamos à disposição aqui também para tirar qualquer dúvida de corretores, de clientes, de compradores, de vendedores. Você pode mandar a sua dúvida aqui direto aqui no YouTube, aqui nos comentários do vídeo, ou então direto pelo nosso site ou pelas redes sociais. Nosso site é o www.csmassessoria.com.br. Você pode encontrar a gente também no Instagram, no @csmassessoria e no facebook.com/csmassessoria. Espero que tenha deixado tudo bem claro, bem explicado para vocês. Meu muito obrigado para você que ficou até agora aqui no vídeo e até o próximo.